Oi, eu sou a Paula Millen, esse é o meu canal e estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo esse tempo todo e para os novos, muito bem-vindos. Sabe o que eu quero falar hoje? Eu estava agora mesmo conversando com a minha irmã sobre vários assuntos e é incrível como uma ferramenta de Axis Conscious, ela cabe para tudo, porque o tempo todo a gente está recebendo ou fazendo julgamento. Para quem conhece já sabe do que eu vou falar. É um interessante ponto de vista. Toda vez que você tem uma opinião sobre alguém, que você deduz algo sobre alguém, isso é julgamento. Mesmo que você deduza que a pessoa é feliz, né? Que você acha que ela é feliz porque ela tem uma família legal, ou que ela, coitada, essa doença, tudo isso é ponto de vista seu. Ou seja, é julgamento. Então, cada vez que você julga alguém, você solidifica isso na pessoa. Então, tanto para você que nem sabe, mas pode estar recebendo julgamentos, toda hora é legal você estar fazendo interessante ponto de vista, que as pessoas tenham ponto de vista sobre mim. Interessante ponto de vista que eu tive um ponto de vista sobre alguma coisa, e aí você fala sobre o que você teve. Interessante ponto de vista que eu tive esse ponto de vista. Para quem já conhece essa ferramenta, é muito comum a gente ver um errinho que a pessoa fala meu interessante ponto de vista. O ponto de vista é seu, o interessante é o do outro. Então, interessante ponto de vista que eu tive esse ponto de vista. Ou interessante ponto de vista do outro, que ele teve esse ponto de vista sobre mim. Sempre que a gente realizar essa ferramenta do interessante ponto de vista, a gente vai estar tirando, libertando de crenças e pontos de vistas e julgamentos que a gente possa ter pelo outro, pelas coisas, por nós mesmos. Então, toda vez que você também pensar algo sobre você, nossa, eu tal coisa, eu isso, não importa o que. Pera, interessante ponto de vista que eu tive esse ponto de vista sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas coisas, o meu trabalho. Tudo é só um ponto de vista. E quando você percebe que é só um ponto de vista, você não solidifica isso numa verdade absoluta. Porque do contrário, quando você solidifica, acredita que é uma verdade, mantém o ponto de vista, é isso que você cria para a tua vida. Solidifica, mesmo que seja algo bom, fica só naquilo e não abre para mais possibilidades. Então, interessante ponto de vista que você esteja tendo esse ponto de vista sobre mim agora. Interessante ponto de vista que todos têm algum ponto de vista sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço ou deixo de fazer. Interessante ponto de vista que eu tenha esse ponto de vista sobre mim, o que eu posso estar pensando nesse momento. Então, que essa ferramenta crie mais possibilidades para você. Qualquer dúvida sobre ela pode escrever, me manda mensagem, tem meu site, meus contatos e a gente vai se falando, tá bom? Gente, tô dando esse corte rapidinho aqui no vídeo, porque eu percebi quando eu tava editando que eu deixei de falar uma coisa importantíssima sobre a ferramenta Interessante Ponto de Vista. Essa é uma ferramenta que a gente usa conosco, na nossa cabeça, e não sai verbalizando como uma arma numa discussão, por exemplo. Hoje aconteceu uma coisa assim aqui na praia, que foi exatamente isso que aconteceu. Uma galera conversando, que conhecem as ferramentas de Axis, e aí de repente alguém virou e falou assim, interessante ponto de vista que você pensou isso. Quando você verbaliza para o outro, você está usando a ferramenta como uma arma de defesa, como se você tivesse comprado aquele ponto de vista alheio, como se fosse uma verdade, só que você tem que rebater, falar assim, não, é interessante ponto de vista seu. Não é para isso. A ferramenta Interessante Ponto de Vista você usa com você, para que você perceba que é só um ponto de vista, seja lá de quem for, é só um ponto de vista, gente. Então você pensa assim, interessante ponto de vista que ela pensou tal coisa de mim, ou ele falou tal coisa de alguém que você não concorde. É só um ponto de vista do outro e não uma verdade absoluta que as pessoas precisam comprar. Então a magia dessa ferramenta, Interessante Ponto de Vista, é para que você
Não compre o ponto de vista das pessoas e não solidifique isso em você e em mais ninguém. A partir do momento que você usa essa ferramenta como arma contra o outro, ela perde todo sentido e não contribui para a tua vida, porque você está comprando julgamento, não tá recebendo o julgamento dos outros. E aí já é um assunto para um outro vídeo, mas o importante é que eu vim aqui trazer esse recado. Interessante ponto de vista para você usar dentro de você e não se irritar e não comprar e não precisar acreditar que o outro tem a verdade absoluta. É só um ponto de vista. Um beijo e até o próximo vídeo.